Olá, queridos, graça e paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Queria fazer apenas uma breve reflexão de um texto da palavra do Senhor. Esse texto se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 13. E vamos ler do verso 13 até o 16 e vamos fazer uma breve reflexão aqui. Diz assim a palavra do Senhor, na tradução que eu estou usando aqui, que é a Almeida século 21, tá? Diz assim, a partir do verso 13, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, veja bem, nosso Senhor Jesus está aqui num sermão conhecido como o Sermão do Monte, e Mateus registra aqui no seu evangelho e vai do capítulo 5 e se estende até o capítulo 7. Então são 3 capítulos aí de Mateus, que é justamente desse Sermão do Monte. Então Jesus começa o seu sermão e Mateus registra do verso de número 1 até o verso 12 as bem-aventuranças, que são características de um cristão autêntico, que um cristão autêntico ele precisa evidenciar na sua vida. Mas aí, quando chega aqui no verso 13, Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês são o sal dessa terra. Ou seja, do verso 1 ao verso 12, ele mostra algumas características que o cristão precisa evidenciar na sua vida. Ou seja, é aquilo que nós somos. Somos filhos de Deus, então temos essas características, essas bem-aventuranças que o Senhor mostra aí do verso 1 ao verso 12. Quando chega no verso 13, e ele vai mostrar como devemos nos comportar, aquilo que nós devemos fazer, por sermos quem somos, né? Filhos de Deus e termos aquelas características. Então, o que precisamos fazer? Precisamos salgar, nós somos sal. Mas interessante é que ele diz assim, mas se o sal perder suas qualidades, como vai restaurar esse sal? Para nada mais ele presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A pergunta é, o sal puro, o sal original, ele perde o seu sabor? Não. O sal original, o sal puro, ele não perde o seu sabor. Tem uma história de um rabino, no final do primeiro século, que alguém fez a seguinte pergunta, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? A resposta dele foi o seguinte, ele deu uma solução para isso. Ele disse que você pegaria a placenta de uma mula e colocaria nesse sal. A conclusão é o seguinte, que mula, por ser estéril, ela não tem placenta. Então, como é que você vai pegar a placenta de uma mula, sendo ela estéril? Então, não tem como. Então, o que é que esse rabino, ele diz? Olha, se uma pergunta como essa é uma pergunta estúpida, ela merece uma resposta estúpida. Né? Essa era a visão desse rabino. Mas o que é que ele queria dizer com isso? É porque o sal ele não perde o seu sabor. E Jesus aqui, mas se o sal vier perder o seu sabor, Jesus ele fala de uma forma hipotética, ele dá uma hipótese de o sal perder o seu sabor. Como vai restaurar? Não tem como restaurar. Né? Então Jesus ele dá uma hipótese aqui de o sal perder o seu sabor. Mas ali, na região do Mar Morto, era extraído um sal, mas esse sal ali ele não era um sal puro, não era um sal... não era puro o sal, ele tinha uma mistura, ele era misturado com outras substâncias que fazia com que esse sal ele não permanecesse por muito tempo. Ele, com o tempo, ele perdia o seu sabor. Mas, de fato, o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer ensinar aqui é o seguinte, que pode acontecer
você como sal, você perder o poder de salgar quando você fica dentro de um saleiro. Imagine, você tem um prato de comida na sua frente, você precisa colocar sal nessa comida porque para você não tá o seu gosto, e você ao lado aqui você tem um saleiro, tá lá o sal, mas você não tira o sal do saleiro e coloca na sua comida. A sua comida vai continuar insossa e o sal, embora ele esteja ali, mas ele perdeu o poder de salgar. Por quê? Porque ele está dentro do saleiro. Enquanto ele está dentro de um saleiro, ele não pode salgar a comida. Então o que Jesus está dizendo é basicamente isso, é que você pode perder o poder de salgar quando você entende, você tem um entendimento que precisa viver isolado do mundo, porque tem cristãos que querem viver isolados do mundo. Olha, queridos, nós estamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. É isso que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Mas nós estamos no mundo. E se você está no mundo, você tem que ser sal, porque é o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Então você não pode viver de uma forma isolada. Se você vive de forma isolada, sem se relacionar com as pessoas, simplesmente você é um sal que está dentro de um saleiro e você está perdendo o poder de salgar. Então você não está tendo serventia nenhuma para o reino. Então nós entendemos dessa forma porque, como segue os versos seguintes, ele vai dizer assim que você é luz do mundo. Não se acende uma candeia ou uma lamparina e coloca um cesto sobre ela. Não, mas ela precisa iluminar aqueles que estão na casa. Então, quando você acende uma lamparina e põe um cesto, cadê a luz? É uma luz invisível. É um pouco estranho, né? A gente falar luz invisível, mas não deixa de ser. Por quê? Porque você acende a lamparina, cobre com um cesto. Então, ela vai perder o poder de iluminar outras pessoas. Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: você é sal, você tem que salgar. Você não pode ficar dentro de um saleiro, porque você perde o poder de salgar. Você é luz, então você não pode estar debaixo de um cesto. Você tem que iluminar todos que estão à sua volta. Tá? Então, essa é a nossa função, é de salgar e de levar luz a esse mundo, né? E as pessoas que estão lá fora, elas vão ver as suas boas obras e vão glorificar a Deus que está nos altos céus. Então, é Deus que vai ser glorificado. Então, quando você fizer boas obras, na verdade, na realidade, essas boas obras, elas não são suas. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, no finalzinho lá do capítulo, ele vai dizer que essas obras foram preparadas por Deus para que eu e você, nós andássemos nelas. Então, toda boa obra que você venha fazer, na verdade, foi obra de Deus. Entende? Então, todo o mérito, toda a glória, todo o louvor é dada a Deus e não a você. Então, nós, como cristãos, precisamos entender isso. Tá? Você é sal, então venha salgar a terra. Não seja um sal dentro de um saleiro, não seja uma lâmpada debaixo de um cesto, né? Mas que venhamos sim refletir a luz do Senhor e as pessoas lá fora, elas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.